As melhores leituras de não ficção realizadas durante 2024. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas melhores leituras de não ficção realizadas durante o ano de 2024. Eu já aproveito para convidar você a também se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha, porque vai valer a pena e as dicas de leitura de hoje estão bem incríveis. Vamos lá! E para fazer essa lista com as leituras de não ficção de 2024, é importante dizer como se trata de uma lista subjetiva a partir das minhas leituras e a partir das minhas experiências literárias de 2024, não implica que nessa lista teremos obras lançadas ou publicadas originalmente em 2024, né? Não são os melhores livros de não ficção de 2024, mas sim aí as minhas melhores leituras realizadas durante o ano em não ficção. E esta lista com 5 obras, ela é bastante dinâmica, diversa, com foco aí na leitura e na teoria literária, até pela questão da minha pesquisa, dos meus estudos no doutorado. Que eu acabo lendo muita obra nesse sentido, e algumas até não estavam relacionadas aí à minha pesquisa, mas relacionada com aquela minha procura pelo literário e pela literatura. Então vale a pena a gente dá uma olhada nesses 5 livros. Houveram outras não ficções, poderia fazer uma lista com 10 melhores não ficções lidas durante o ano, mas enfim, o vídeo talvez ficasse muito longo e um pouco cansativo, mas você sabe, lá no listasliterárias.com vocês podem encontrar todas as resenhas das nossas não ficções e também das ficções lidas durante o ano e que estão lá no blog. Mas para começar com a minha dica, aqui falando de uma leitura que não está no Listas Literárias, é uma leitura que tem sido específica para minha pesquisa no doutorado, a partir dos meus estudos com Mutarelli e aproximando ele agora também das questões da mitologia. Este livro que é antiguinho, né? Ele é antigo, dos anos 80, e que eu acabei comprando num sebo pela necessidade que eu gosto de ter a questão do livro físico, e eu imagino que vocês também, especialmente para pesquisa, a questão do PDF não me agrada muito. Um livro que eu comprei no sebo, e as páginas judiadas, né, com aquele cheiro tradicional de livro velho, mas que é uma grande dica, é uma grande sugestão de leitura, que é a Poética do Mito, do E.M. Miletinski, um escritor russo que vai estudar nessa obra as relações da literatura com a mitologia, né? Especialmente o mitologismo do século XX, a presença da mitologia na literatura do século XX, em grandes nomes como Kafka, Joyce, entre outros. E para isso o Miletinski ele começa o seu trabalho fazendo um amplo estudo do mito, né, propriamente do mito, e a primeira parte é dedicada às diferentes vertentes e matizes da pesquisa relacionada ao mito, aos diferentes momentos que o mito ultrapassou na pesquisa na teoria literária, chegando e culminando no século XX com grande relevância e participação, uma retomada depois daquela construção da ideia do mito enquanto algo falso, errôneo, né, ou irreal. O século XX traz de volta uma relação mais profunda com a mitologia, e é justamente o que o Miletinski vai fazer nessa obra, aproximando com grandes autores que têm em suas estruturas, em suas narrativas, mais do que a tematização dos mitos, né, a própria presença mitológica dentro de suas literaturas. Thomas Mann, como eu falei antes, o Joyce, Kafka, enfim, autores do século XX que marcaram e que moldaram também o nosso pensamento e a nossa literatura e essa relação com os mitos. Então, essa é uma obra que tem me auxiliado bastante, uma obra que abriu novas perspectivas, novas possibilidades de leitura, e também pela abordagem múltipla e ampla que é a natureza dos mitos, né? E os mitos são curiosos, eles têm por si só, eles nos chamam a atenção esta
relação que a humanidade construiu de construção com os mitos e com toda a sua mitologia. Então, a primeira não ficção, começando de trás para frente aqui com uma das mais antigas, justamente esta aqui, do Milentinski, com a poética do mito, e vale a pena, é uma obra que não é muito fácil de achar, o preço mesmo nos sebos está um tanto quanto alto, né, porque não tem muitas tiragens, nem sempre ela é utilizada nos trabalhos acadêmicos também, mas é uma obra de referência sensacional que vai tratar não só da mitologia, mas teoria da literatura, o pensamento literário, enfim, vale a pena para quem quer se aprofundar um pouco mais nos conhecimentos da literatura e especialmente a sua relação com a mitologia. E trazendo aqui mais uma leitura de não ficção e também uma que acaba estando assim mais direcionada à minha pesquisa, ao meu trabalho com a mitologia, especialmente ao Fausto, que eu venho tratando da presença fáustica no Lourenço Mutarelli. E aí eu cheguei a esta publicação, que é um artigo bastante canônico já, do Haroldo de Campos, né? E essa publicação da Perspectiva aqui de 2008, tá bem bonita, uma capa bem interessante pelo processo de cores também. E aí eu estou falando de Deus e o Diabo no Fausto de Goethe. Esta obra vai trazer ensaios do Haroldo de Campos a respeito de justamente do Deus e do Diabo no Fausto de Goethe, é um estudo de Goethe, onde ele vai trazer algo que também, especialmente para quem curte as questões teóricas e os debates acerca da tradução, aqui nesta obra que o Haroldo de Campos vai trabalhar com o termo que ele utiliza muito para tradução, que é a transcriação, inclusive vem uma transcriação das partes finais de Goethe nesta obra aqui, e junto um texto importante que ele vai fazer uma análise profunda do Fausto de Goethe, e aí com um detalhe muito interessante que é justamente os ares picarescos que o Haroldo de Campos vai conceder ao Mefistófeles, né, que é uma figura abordada de forma bastante interessante, um tanto quanto diferente neste pequeno livreto aqui dos estudos de Fausto do Goethe, que é uma obra tradicional, que é uma obra que moldou toda a literatura, tanto no século XIX, mas também na modernidade, especialmente no século XX. E o Haroldo de Campos é um dos estudiosos do Fausto de Goethe e tem este texto, tem este livro aqui, que é uma das grandes referências quando a gente vai pensar a pesquisa sobre Fausto, pensar os trabalhos e as discussões sobre Fausto, e especialmente na minha concepção aqui, o olhar que o Haroldo de Campos traz, especialmente para o Mefisto, para o Mefistófeles, né? Não só para o próprio Fausto, mas ele também vai trazer e ressignificar um pouco esta presença do Mefistófeles na obra de Goethe, então vale muito a pena, é um bom texto para você ler, bem profundo, com uma reflexão profunda e bastante dialética, que vale a pena você conhecer também este trabalho e esta obra, que originalmente foi publicada em 1981 e esta edição aqui, como eu falei, de 2008, que também se encontra nos sebos por aí, essa daqui até num belo estado, apesar de eu ter comprado num sebo, ela está numa ótima condição aí e que tem auxiliado muito as minhas pesquisas. E quando eu acabei montando a lista com os 5 livros de não ficção, que foram meus prediletos e os preferidos durante o ano de 2004, aos poucos fui construindo a compreensão e a percepção que em grande medida quase todos eles estão relacionados à literatura ou à construção ficcional, ao mundo das ficções, né? Talvez um pouco menos, mas todos eles estão relacionados com a contação de histórias e com a relação da humanidade com a ficção. E este daqui também é uma obra ali original dos anos 90, de 1993, quando Humberto Eco produziu algumas conferências, um livro que voltou a ser editado. Este livro, a nova edição é agora de 2024 da Companhia das Letras, mas ele tem edições anteriores, que é 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, do Humberto Eco. Humberto Eco, a gente sabe, é um dos maiores pensadores aí do século XX, com certeza, um semioticista e um linguista que trouxe muita contribuição para os estudos da linguagem, com várias proposições. Infelizmente, a internet acaba conhecendo ele simplesmente pelo fato dele ter vaticinado que a internet daria voz a um bando de imbecis, e o Eco estava certo, ele estava certo em muitas coisas do que ele abordava,
né? E essa obra que ele analisa as relações da humanidade com a ficção. E não só isso, também as estruturas da ficção, o porquê nós acabamos procurando e nos encontrando com as ficções, essa nossa tentativa de encontrar ordem no caos a partir da literatura, e a forma como o Eco trabalha a literatura, como ele pensa, é super, assim, ó, é uma potência, algo difícil de descrever, a qualidade e como o Eco nos ensina a nos tornarmos um leitor. Talvez acho que essa seja a questão. Esta obra aqui nos auxilia com ferramentas a nos tornarmos um leitor ainda mais aprofundado, inclusive porque ele vai discutir aqui a ideia do leitor modelo, não como se fosse um caminho a seguir, mas com alguns posicionamentos, mas a partir da leitura deste livro nós vamos percebendo como a quantidade, o quanto mais nós lemos, vai nos aperfeiçoando no processo de leitura, e não só isso, quanto também essa leitura, quanto essa relação da literatura com a humanidade é tão íntima, tão relevante e tão importante, né? É desnecessário a gente ficar justificando a importância da literatura, e aí com a força dessas conferências do Eco sobre literatura, nos abrem ainda mais as portas da reflexão e do conhecimento, do fazer, do compreender, mas também do ler literário. E no fundo nos deixa com um pouquinho de inveja, né? Porque o Eco era um leitor que, caramba, a capacidade dele de perceber nuances e elementos de uma narrativa é sensacional. Nós, ao ler o livro, gostaríamos de ser só um pedacinho ou um pouquinho do leitor que Humberto Eco era, e é uma ótima pedida para você que se interessa aí também por se aprofundar nas questões da literatura e dessas relações que ela tem com a nossa vivência, com as nossas experiências. E, enfim, o primeiro livro aqui na lista com as 5 melhores não ficções de 2024, que é realmente uma publicação de agora, do ano de 2024. É um livreto, porque o formato dele até é bem pequenininho, né, que é Escrita em Movimento, da professora Noemi Jaffe, e que foi um livro também que me auxiliou bastante no meu olhar para com a literatura. E há um detalhe bem interessante aqui, que em primeiro momento esta obra é uma obra muito mais voltada e focada para você que quer escrever, para você que quer se tornar um escritor. Então você entender os caminhos da construção da escrita literária, é esse um pouco, e esse livro nasce de oficinas de escrita literária, inclusive, né, e ele tem esse foco na produção, na escrita da literatura, no produzir a literatura, mas a maneira como Noemi Jaffe faz, que é bem interessante e importante, e reforça aquela questão que é bem importante, que nem todo mundo às vezes acaba considerando, né, de que não adianta eu tentar ou pensar em ser um escritor sem ser antes um leitor e um conhecedor aí da literatura. Então isso é importante. E esse livro traz outros aspectos. Ao trabalhar e discutir a escrita literária, a autora adentra algo que é importante e que me acompanhou aí a jornada durante 2024, fosse no meu estágio de doutorado, fosse em algumas aulas de literatura, em outras questões envolvendo também o meu trabalho e a minha pesquisa, porque aqui fica muito claro a importância da concepção que nós temos de literatura, seja para a escrita, como é a proposta aqui do livro, seja para o leitor. E as diferentes concepções de literatura, as diferentes maneiras de pensar e conceber essa literatura estarão presentes aqui nesse livro, que é uma baita dica, é uma leitura indispensável, tanto para quem quer ser um leitor mais proficiente, mas também para quem quer se arriscar aí pela escrita literária. Certamente esse livro vai ser uma mão na roda e uma grande ajuda, além de você, numa linguagem simples e acessível, adentrar alguns elementos teóricos da literatura. Embora não seja um livro de teoria, você vai ter aqui uma bela transposição didática que você vai acessar alguns conceitos fundamentais da literatura. E encerro a lista aqui com um dos autores que vocês sabem que acompanham lá no listasliterárias.com, mas também já aqui nos vídeos do YouTube. É um dos meus autores prediletos, que é o Yuval Noah Harari, a despeito das polêmicas que ele suscita, a despeito das contradições que muitos colocam no seu trabalho. Ele é certamente o pensador contemporâneo que pelo menos coloca ou tenta colocar aquela pulguinha
atrás da orelha e tenta diminuir certos deslumbramentos, né? E 2024 foi o lançamento do seu Nexus, que é uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial, cujo foco é bem isso que está no subtítulo, né? É a inteligência artificial, o seu histórico, a sua história do surgimento, a discussão da inteligência artificial, que é, dentro da história recente da humanidade, ainda muito nova, com muita coisa a se descobrir e a pensar. O Harari tenta trazer aqui algum contraponto nessa lógica do deslumbramento para com essa nova tecnologia. É um livro que eu falo bastante, vocês vão encontrar aqui no canal um vídeo que eu faço a resenha e análise do Nexus do Harari, mas ele é uma leitura que eu considero indispensável e importante, especialmente porque, sim, a despeito do deslumbramento ou das possibilidades técnicas e científicas propostas aí pela inteligência artificial, eu acho que é importante que tenhamos estudiosos, pensadores e que tenham relevância, que sua voz de algum modo seja escutada, que tragam estas pontuações, esses apontamentos de cuidados que talvez sejam necessários em relação a algumas questões como o uso da inteligência artificial. E aí essa obra aqui é sensacional nesse quesito, né? É muito importante, acho que é uma leitura que todos nós devemos ler para conceber e realizar assim uma construção crítica da questão da inteligência artificial. É um livro que eu acabei utilizando bastante. Eu, durante o ano de 2024, lecionei uma disciplina chamada Linguagens Digitais, e foi uma obra da qual eu acabei encontrando muita referência e muito material para estudar e para trabalhar isso dentro de uma lógica e de uma perspectiva crítica desta nova ferramenta e tecnologia. Enfim, aqui a nossa melhor leitura de não ficção aí de 2024, uma leitura que é tanto com um alerta quanto um resgate histórico desta tecnologia tão recente e ainda em desenvolvimento, que é a inteligência artificial, e que vale a pena aí a sua leitura. Então, essas foram as nossas 5 leituras de não ficção, as nossas melhores leituras de não ficção de 2024. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessas dicas de leitura também. Deixem nos comentários se vocês já leram algum deles, ou pretendem ler, ou alguma dessas obras chamou a atenção de vocês. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo, né? E fica aqui, se você não leu nenhuma delas ainda, 5 sugestões de leitura para o seu 2025. Até a próxima, até lá!